Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, que vai ouvir mais uma palavra edificante para a tua vida e alimento para a tua alma. Não esqueçam de deixar o like de vocês, amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre buscar ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você que não é evangélico, você que está afastado da presença de Jesus, e você que ainda está na presença de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para com a tua vida. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto há tempo, irmãos. Buscar a Deus é uma excelente oportunidade que temos a nossa vida à disposição para isso. A gente sabe que por certo tempo Deus oferece a sua graça, o seu amor. Por enquanto esse tempo Ele está oferecendo para você a salvação, a libertação, a sua graça, o seu amor. Mas isso tem um prazo de validade desconhecido para nós. Não sabemos quanto tempo disponível para buscar a Deus a gente vai ter. E se é que Deus vai ter tempo para você vir para Jesus ou vir se reconciliar com Deus. Por isso, faça isso agora. Tome uma posição diante de Deus. Você que não é evangélico, você que está afastado da presença de Deus, tome uma posição diante dele. Busque a Ele. Vá ao encontro dele. Vá a uma igreja perto aí da sua casa. Entregue a sua vida a Jesus e deixa Ele fazer na sua vida a mudança. Uma mudança radical você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. E para vocês que estão na presença de Deus, faça como as 5 prudentes. Vá enchendo as suas vasilhas de azeite. Oração, jejum, buscando ao Senhor. E se despertem do sono da indolência. Porque a igreja do Senhor está dormente e ela precisa sair desse sono profundo para escutar o som da trombeta tocar. Por isso, aqui em Isaías 55, como eu acabei de ler, temos aqui um convite maravilhoso para todos que estão sedentos dele. Todos nós, irmãos, buscamos algo na vida, não é verdade? Todos nós ansiamos por coisas e pessoas que não podem saciar a nossa sede. Somente Jesus que pode preencher a lacuna da tua alma, preencher o teu vazio, preencher as lacunas que há nas buscas do nosso coração. O que você tem buscado? O que você tem buscado? Você que está desviado das caminhos do Senhor, o que tu tem buscado? Você que não é cristão, o que você tem buscado? Você que é cristão, o que você tem buscado?
Um filósofo, Sócrates, disse que uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Pessoas que vivem, irmão, sem propósito na vida são pessoas sem rumo, sem direção, em todo caso que eu estou falando. Sabemos mesmo que o mais desmotivativo dos homens é buscar algo na vida. Infelizmente, muito buscam coisas erradas, sem valor, sem sentido real para viver. Veja que no barco furado que há, que mais cedo ou mais tarde esse barco irá naufragar, porque não tem Jesus para acompanhar. Jesus pergunta a nós, o que realmente estamos buscando. Jesus diz em João capítulo 1, versículo 38, Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Os primeiros discípulos buscaram Jesus depois de seu batismo. Então eles descobriram que ele era o Salvador, o Cordeiro de Deus. Então não havia nada mais importante para buscar. Queriam saber onde ele vivia, queriam conhecer Jesus melhor. Então, estar ao lado do Senhor é maravilhoso. Então, eles entenderam que o mais importante era buscar a presença e a companhia do Filho de Deus. É aí que entra buscar ao Senhor. Quando buscamos conforme a realização e a felicidade e prazer em coisas passageiras, nossa esperança provavelmente se frustrará, né, irmãos? Quantas pessoas estão frustradas buscando algo que venha alimentar o seu corpo, a sua mente, seu coração, neste mundo sem ser buscar a Deus? Estão se frustrando. Muitos estão tirando suas próprias vidas. Muitos estão com depressão. Por isso é que devemos tantos milionários miseráveis. É o que vemos tantos milionários, ricos miseráveis, tantos famosos, frustrados e tantas pessoas saudáveis, tão doentes e ansiosas. É o que a gente vê, tantas pessoas saudáveis, tão só doentes e ansiosas. Buscar a Deus é sempre a saída certa, coerente para buscar as profundas do ser humano. Ele é o Deus fiel. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Apesar de precisarmos buscar, né, irmão, outras coisas na vida, pão, paz, proteção, Deus deve ser sempre o primeiro na lista. Quando priorizamos buscar o Senhor e a sua justiça, Ele acrescenta tudo de que realmente temos necessidade. Enquanto se pode achar. Buscar a Deus é uma oportunidade dada de graça para qualquer ser humano e para qualquer ser humano que está cego em religiões. Mas existe uma condição que é muito importante aqui que eu vou lhe dizer. Há um tempo determinado para essa busca. Em algumas passagens bíblicas,
Temos que um dia essa chance não existirá mais. Então, aqueles que insistem em recusar Jesus e a sua palavra podem perdê-lo para sempre. Em Provérbios capítulo 1, versículo 24 a 28 diz: Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importa quando estendi a minha mão. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Precisamos aqui, irmãos, entender. Precisamos estar alertas para a realidade de que talvez não haja oportunidade de buscar Deus no fim da vida. Há quem planeje, viver como bem entender e se voltar para Ele no leito de morte. Mas nem todos terão essa chance, infelizmente. Haverá um tempo em que não será mais possível buscar a Deus. Então aproveite e busque hoje mesmo pela sua salvação, pela sua libertação. Busque ao Senhor. Haverá um tempo em que não teremos mais palavras de Deus. Na Bíblia, eu não sei se você já viu, vemos diversas passagens que confirmam exatamente o contrário. A palavra de Deus, irmãos, é eterna. Isaías 40, versículo 8 diz: Secar-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Mateus 24, 35 diz: Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não desaparecerá de todo, mas pode ser que não tenhamos acesso a ela mais. Há países por aí onde há perseguição aos cristãos e onde a Bíblia é proibida. Por exemplo, a oposição governamental impede que aconteçam reuniões cristãs para ler e estudar a palavra de Deus livremente. Esses países que proíbem é onde tem o principado e potestade impedindo que as pessoas sejam salvas. Mas agindo Deus, quem impedirá nesses países, irmãos? Por isso que nós temos que orar pelos esses países onde o evangelho não está conseguindo entrar e orar para Jesus, guerrear por nós para que a palavra dele venha fluir nos países que precisa ouvir o evangelho do Senhor. Então aproveite a liberdade que temos em nosso país, de ter a Bíblia traduzida em nossa língua. Podemos nos reunir para estudar e anunciar livremente a palavra dele. Há muitos irmãos que não têm esse privilégio. Já pensou se um dia enfrentarmos essas limitações? Já pensou? Considerando essa terrível hipótese, deveríamos apreciar e desfrutar muito mais dela. O povo de Israel lembra que ele passou por algo semelhante no período sombrio de sua história, conhecido como o tempo do silêncio de Deus, ou período interbíblico. Você lembra que a profecia de Amós 8, 11, 12, que previu uma sede e fome da palavra de Deus? Essa passagem ela se refere mais diferentemente ao período exílio de Israel, quando as mensagens dos profetas eram raras naquele tempo. Então as pessoas não podiam ir ao templo ouvir as escrituras.
E não havia cópias como temos hoje. Depois, aí seguiram-se 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Mesmo assim, irmãos, as pessoas podiam recorrer à memória do que aprenderam da palavra de Deus. Então a Bíblia diz que sobre os cristãos virão tempos difíceis e perseguição no Brasil. Isso poderá incluir a falta de acesso à palavra ou desprezo por ela. É por isso que precisamos buscar enquanto é tempo e amar a palavra de Deus, ler, meditar, estudar, decorar, ensinar e pregar. Mesmo com limitações de acesso à palavra de Deus, permanecerá viva no coração daqueles que o amam. Buscai o enquanto está perto. Invocar e orar, chamar, clamar por Deus. A oração é a chave para os que confiam no Senhor. Ela nos ajuda a se aproximarmos de Deus. A sua mão sempre nos sustenta, mesmo nas dificuldades que a gente passa. E a sua voz acalma a tempestade que eu e você passamos. A Bíblia diz em Salmo 32, versículo 6, que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quando buscamos de todo o coração, Deus se volta para nós com misericórdia e amor. Jeremias 29, 13 diz: vós me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Busque o que realmente importa para a tua vida. Busque o Senhor de verdade. Pare de se enganar e de fugir. Deus, irmão, nos dá um propósito certo na vida. Buscar Jesus Cristo enquanto é tempo. Isso não depende dos outros, nem da circunstância. Devem ser um propósito pessoal para você. Busque mais, busque hoje, busque sempre o Senhor. Então, com esse objetivo maravilhoso, terá uma vida completa e feliz, como diz em Salmos 119, versículo 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos de todo o coração e o buscam. Então, busque viver em Cristo o verdadeiro amor a Deus. E essa vida inclui vontade, querer, confiança, se alegrar no Senhor, conhecer os seus propósitos. Ele mesmo o ajudará a lutar pelo que realmente tem valor na tua vida. Não perca tempo com coisas vazias sem sentido. Mas lembre, irmão, a verdadeira felicidade é só com Jesus e mais ninguém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de deixar o like. Amém, irmãos? E eu vou estar aí colocando nos comentários o link do nosso grupo. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima, se Jesus não voltar. Amém?